O arrebatamento da Igreja de Cristo. Glórias, honras, louvores e adorações sejam dadas ao Senhor Deus Todo-Poderoso, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O mundo está prestes a ver, testemunhar, chorar e lamentar, por causa de milhares e milhares de pessoas que vão desaparecer da terra, vão ser arrebatadas da terra, tomadas, roubadas, mais rápido Tucker, o piscar, dos olhos humanos. Isto significa, arrebatamento da Igreja de Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus falou a um de seus discípulos: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Jesus nasceu de uma mulher virgem chamada Maria, cresceu em estatura e espiritualmente, em todo o conhecimento de Deus, ensinando os homens como se livrarem da perdição do inferno. Conhecendo as verdades de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele ensinou que quando o Espírito Santo viesse, convenceria os homens do pecado, da justiça e do juízo. Ele mesmo ensinou na mais perfeita exatidão o santo caminho de Deus. Ele nos ensinou como sermos salvos. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? A Bíblia diz: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode salvar todas as pessoas do planeta Terra, se assim elas quiserem. Porque só Ele pagou o preço da redenção de todas as almas humanas. E o pagamento foi a sua morte expiatória na cruz do Calvário, e o derramar de seu sangue que nos purifica de volta para Deus. Portanto, somente Jesus pagou o preço do resgate de todas as almas, de todas as pessoas da terra, se elas quiserem serem salvas. Porque todas as pessoas da terra têm seu livre arbítrio para fazerem o que bem quiserem. Sabendo isto, que o salário do pecado é a morte, é o inferno, é a perdição, e o sofrer eternamente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus subiu ao céu, em Lucas 24:51, aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Ele subiu ao céu, seus discípulos presenciaram ele subindo. Mas ele deixou escrito que um dia voltaria para buscar o seu povo. No Evangelho de João 14:1-3 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vos também. Depois de ter nascido, crescido e morrido e ressuscitado e subido ao céu, agora ele nos manda vigiar e estar em alerta. Em Mateus 24:38 e 39 diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O arrebatamento será mais rápido do que um relâmpago, e vai pegar todo mundo de surpresa, menos quem estiver esperando preparado. Agora, quais serão as pessoas que vão desaparecer no arrebatamento? Criancinhas, de 1 segundo de vida, a 9 meses de gestação, irão desaparecer de dentro do ventre de suas mães. Todas as crianças salvas em Cristo dos cristãos salvos. Agora, quais as crianças dos não salvos? É somente as crianças que forem inocentes aos olhos de Deus, e somente Deus pode discernir a faixa etária de idade, pois pode ser que uma criança de 7 anos seja inocente, e uma criança de 8 anos não seja inocente. Porque ele não tem o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado. Quem é culpado, é culpado. E quem é inocente, é inocente. Agora os salvos preparados. Em qualquer lugar que eles estiverem serão tomados, não importa o lugar onde eles estiverem, irão desaparecer. Desde que estejam preparados. A Bíblia diz que este dia vem, e vai pegar a todos de surpresa.
Jesus disse em Mateus 24:40: Então, dois estarão no campo, um será tomado, e deixado o outro. Em um todo, de toda a igreja daqueles que se diz ser de Deus, somente 50% será salvo. Este 50% que vai participar do arrebatamento, porque os outros 50% estão ocupados demais com o mundo para se preocupar com o arrebatamento da igreja, estão amando mais o mundo. A Bíblia diz que quando ele viesse, porventura acharia fé na terra. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. As pessoas já não querem mais ouvir as mensagens bíblicas, porque parece que quando elas ouvem besouros, aranhas, lagartixes, começam a coçar seus ouvidos e não aguentam ouvir as palavras da verdade de Deus. Elas preferem as cantarolagens, as mentiras dos falsos profetas, as poesias dos lobos, e os cânticos dos mercenários. Mas o que a Bíblia diz, em Mateus 25:13, é: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. As pessoas estão ocupadas demais com seus cuidados mundanos, com suas redes sociais, com internet, com WhatsApp, e com toda a parafernália de tecnologia, e somando isto na ponta do lápis, 97% de suas vidas estão comprometidas com o mundo, sobrando apenas 3% para dormirem, e a Bíblia diz: desperta o tu que dorme, levanta, de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. A Bíblia diz em Lucas 17:34: digo-vos que, naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado, e deixado o outro. Outra vez 50%, neste caso que representa uma família. Apenas um vai, o outro fica. É bem claro e muito evidente que em muitas famílias, um ou outro acaba se destacando mais na vida espiritual, de sorte que, conforme o que diz o texto, apenas um vai. O outro ficará para enfrentar as consequências de sua desobediência, e as consequências da grande e terrível tribulação, que virá a todos os que não foram arrebatados. Nós nos preocupamos com muitas coisas, com moradia, finanças, destaques, posições na sociedade, e outras a mais. Todavia nós julgamos que a mais importante é a salvação da alma. Para que depois não se diga: passou-se a cega, e findou o verão, e nós não estamos salvos. E nem seja obrigado a dizer: do que adianta ganhar o mundo inteiro, e perder a alma. Milhares e milhares de pessoas na Terra ganharam tudo que o mundo pôde lhes oferecer, mas infelizmente perderam suas almas. E hoje elas sofrem as dores e os terrores indescritíveis do inferno. E depois serão julgadas e lançadas no lago de fogo. Tudo isto porque não quiseram a salvação do Filho de Deus. A Bíblia não manda ninguém parar suas obrigações, e nem ficar de braços cruzados, mas cada um continue com seus propósitos, porém preparados. Os dois do campo, entende-se que estavam trabalhando, os dois da cama estavam descansando de suas tarefas de trabalhos do dia a dia, sono, que também indica que em algum lugar no mundo estará de noite, e em outros estará de dia. O arrebatamento acontecerá ou de dia, ou de noite. A única coisa que importa é o que a Bíblia pede a todos nós, que estejamos preparados. A Bíblia ainda diz em Lucas 17:35: duas mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada, e deixada a outra. Os dois do campo representando trabalho. Ele vem buscar quem trabalha. Os dois da cama representando família. Ele vem buscar a família de Deus aqui na terra. Mulher representa a noiva. Ele vem buscar sua noiva, a igreja, virgem, pura, imaculada, sem defeito. Duas mulheres também representa duas igrejas. Cristo vem buscar a dele. Isto tem muita semelhança com: então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5, prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro.
Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Para milhares de pessoas que estão na terra, estas loucas ensinam perfeitamente como não subir no arrebatamento. É que o pouco de azeite que elas levaram, estava nas lamparinas, não levaram reserva, e não fizeram depósitos extras de azeite. Quando o combustível acabou já estava na escuridão da noite. E não se pôde fazer mais nada. No meio da escuridão das trevas. Agora as virgens prudentes ensinam perfeitamente a uma igreja que vai subir com Cristo. Elas levaram as lamparinas com azeite. E levaram vasilhas com mais azeite. Quando a meia-noite chegou, elas usaram o azeite das vasilhas e foram com o noivo. Azeite representa o Espírito Santo, na pessoa que é salva. E o azeite nas vasilhas, pode representar, o Espírito Santo que vai levar a noiva, ao encontro do noivo, nos ares que é Cristo Jesus, nosso soberano Senhor. Este azeite, extra na vasilha, também pode representar, a mais perfeita comunhão que o cristão salvo, em Cristo pode ter. Porque este azeite da vasilha foi exatamente o azeite que salvou as virgens prudentes. E é este mesmo azeite que vai salvar toda a igreja de Cristo da terra. A Bíblia sempre nos manda estar em alerta com os sinais da vinda de Cristo, que vem buscar sua igreja. De todos os sinais que estão escritos na Bíblia, que antecede a sua vinda, tais como guerras, rumores de guerras, tremores de terra, doenças, fome, coisas espantosas, Israel que é a figueira, balançando e deixando cair seus figos. De todos os sinais, eu tenho para mim, que o maior é este, escrito em Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Notemos o que o texto diz, é somente para testemunho, não diz necessariamente, que todas as pessoas vai aceitar a Cristo como Senhor, mas o Senhor, Deus por sua infinita bondade e graça, tem por obrigação com a sua justiça infinita, avisa a todas as pessoas da terra que ele providenciou, um meio de salvação a todas as nações do planeta Terra. Se as pessoas da terra, as nações, um país, um estado, uma cidade, não quiserem o evangelho, a salvação do Senhor Jesus, o problema é exclusivamente deles. A obrigação de Deus é tão somente de testemunhar. Conforme diz este texto em Marcos 6:11, se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Se nos dias de hoje, há algumas nações no mundo que ainda não deixaram o evangelho entrar em sua totalidade, ninguém se engane, pensando que o arrebatamento ainda está muito longe, porque não está não. Lembrem-se, é só o testemunho que é a obrigação absoluta de Deus. É tão somente informar. Se eles deixarem o evangelho entrar em suas vidas e crerem no Filho de Deus, serão salvos. Se não, Deus continua com seu plano, pois ele não pode ficar subordinado a uma geração perversa, maligna e pecadora, em seus caprichos pecaminosos. Porque a vontade soberana que vai se cumprir é a de Deus, e de mais ninguém. Quando a Bíblia diz que este evangelho do reino for pregado por todo o mundo, então virá o fim. Nos convém pensar um pouco, no início, nos tempos de Cristo, no século I, como era o sistema de vida naquela época, em que para se mandar uma notícia, uma carta, um e-mail, era necessário esperar de 1 a 3 meses ou mais, até que a notícia chegasse. As pessoas levavam o testemunho do evangelho naquela época, era a pé.
a cavalo, ou de navios, que eles levavam o testemunho do Evangelho às pessoas que ainda não tinham ouvido falar as boas novas. Se ainda fosse só desta forma, poderíamos dizer que Cristo ainda iria demorar um pouco. Mas como a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, assim também Deus fez com que todas as coisas que existem na terra cooperassem com a divulgação do Evangelho na terra. O poder da comunicação hoje é assustador. O rádio, a televisão, o telefone, a internet. Pense um pouco na comunicação do primeiro século e na deste século agora. Nós poderíamos até mesmo crer que, se dependesse do poder da velocidade de levar a comunicação do Evangelho, poderíamos dizer que o mundo inteiro e todas as nações do mundo já estão testemunhadas de que Cristo é o Salvador do mundo. Só para que saibamos o quão perto já está o arrebatamento da Igreja de Cristo. Portanto, olhe para as recomendações bíblicas, em Efésios 5,14, pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Antes que aconteça isto, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Ao chegarmos ali no céu de glória, cada um dos milhões e milhões de santos que subiram no arrebatamento receberão suas recompensas conforme o que trabalharam para Cristo, aqui na terra, e gozarão de todas as maravilhas do céu. Glória ao Senhor nosso Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo século dos séculos sem fim. Amém. Que as infinitas misericórdias de Deus possa alcançar a todos nós, seus servos, e os que ainda não estão salvos, para que sejam salvos, e herdem a vida eterna do Filho de Deus. Eu rogo a Deus, que estas poucas palavras fiquem gravadas, no coração, na mente, na alma e no espírito de quem ouvir, estas verdades de Deus, e alcance estas bênçãos nos tempo oportuno. Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus. Amém. Fim. O servo Edivaldo. Gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus subiu ao céu, em Lucas 24:51, aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Ele subiu ao céu, seus discípulos presenciaram ele subindo, mas ele deixou escrito que um dia voltaria para buscar o seu povo. No Evangelho de João 14:1-3 diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas. Espírito Santo viesse, convenceria os homens do pecado, da justiça e do juízo. Ele mesmo ensinou na mais perfeita exatidão o santo caminho de Deus. Ele nos ensinou como sermos salvos. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? A Bíblia diz: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode salvar todas as pessoas do planeta Terra, se assim elas quiserem. Porque só Ele pagou o preço, o arrebatamento da Igreja de Cristo. Glórias, honras, louvores e adorações sejam dadas ao Senhor Deus Todo-Poderoso, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O mundo está prestes a ver, testemunhar, chorar e lamentar, por causa de milhares e milhares de pessoas que vão desaparecer da terra, vão ser arrebatadas da terra, tomadas, roubadas, mais rápido Tucker, o piscar, dos olhos humanos. Isto significa arrebatamento da Igreja de Cristo, o Filho de Deus, da redenção de todas as almas humanas.
e o pagamento foi a sua morte expiatória na cruz do Calvário, e o derramar de seu sangue que nos purifica de volta para Deus. Portanto, somente Jesus pagou o preço do resgate de todas as almas, de todas as pessoas da terra, se elas quiserem serem salvas. Porque todas as pessoas da terra têm seu livre arbítrio para fazerem o que bem quiserem. Sabendo isto, que o salário do pecado é a morte, é o inferno, é a perdição, e o sofrer eternamente. Mas o dom grátis, o Filho de Deus falou a um de seus discípulos: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e 18. Jesus nasceu de uma mulher virgem chamada Maria, cresceu em estatura e espiritualmente, em todo conhecimento de Deus, ensinando os homens como se livrarem da perdição do inferno, conhecendo as verdades de Deus, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele ensinou que quando